Olá, queridos! Então vamos agora para o nosso terceiro e último vídeo do dia, segunda-feira, 20/7/2020. Nosso vídeo agora será História. Então, História, a gente vai dar continuidade aqui na página 79. E só lembrando que no último vídeo a gente falou dos povos sambaquis e do povo marajoara. Então agora a gente vai dar continuidade aqui, vamos falar dos indígenas na época da chegada dos portugueses. Página 79, marca-textos em mãos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, essas terras eram habitadas por milhares de pessoas, que foram genericamente chamadas de índios pelos europeus. Pode grifar isso aí, por favor. Então, antigamente as pessoas falavam assim: quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Tá, ele chegou aqui, mas quando ele chegou aqui, já tinham pessoas vivendo nesse território, que eram o quê? Os índios. Então, eles foram os primeiros habitantes, ok? Existiam alguns traços em comum entre os grupos indígenas que viviam nessas terras, porém havia várias formas de viver, línguas e costumes muito diferentes, ou seja, eles não formavam um único povo. O que isso significa? Que haviam vários grupos indígenas. Todos eram índios? Todos eram índios, mas eles haviam características diferentes. Por exemplo, um grupo falava uma certa língua, o outro falava outra, um outro grupo tinha costumes culturais mais voltados para a religião, o outro era um grupo mais voltado para a questão da caça, da pesca, de guerrear, de ter aquele exemplo na tribo de quem seria o guerreiro, da formação dos guerreiros da tribo. Então, eles eram grupos que tinham costumes diferentes, tá? Os indígenas que viviam no litoral brasileiro somavam aproximadamente 1 milhão e estavam divididos em dezenas de grupos formados por aldeias que tinham entre 300 e 2.000 habitantes. É muito índio, né? Então vamos grifar aí o terceiro parágrafo, por favor, que foi uma característica que a gente acabou de conhecer aqui, que foram os índios que viviam no litoral brasileiro. A maioria das aldeias indígenas que se localizava na costa do Oceano Atlântico era composta por nações que tinham como língua materna o tupi. Os indígenas que pertenciam a esse grupo praticavam a caça, a pesca e a plantação. Apesar de pertencerem ao mesmo tronco linguístico, o que isso significa? Conjunto de línguas da mesma origem, os tupis estavam divididos em grupos diferentes. Alguns conflitos estavam relacionados às disputas pelas melhores áreas para as lavouras, caça e pesca. Em outros casos, havia guerras com o objetivo de aprisionar inimigos e, consequentemente, provar a força e a coragem dos guerreiros rivais. Então, isso aí fecha aquilo que eu falei lá no início, né? Que os grupos eram muito diferentes uns dos outros, tá? Então, a gente vai grifar, então, esse último parágrafo todo aí, porque apesar deles, né, falarem a mesma língua de origem, eles eram divididos em muitos grupos. E alguns tinham o objetivo de querer ter uma terra melhor para a lavoura, para caçar, para pescar. Outro grupo já estava mais interessado em aprisionar os inimigos e mostrar que aquela tribo era mais forte, que havia mais guerreiros. Então, eles tinham objetivos diferentes, tá? Na página 80, fala pra gente o seguinte: além dos povos tupis, muitas outras nações indígenas viveram nas terras que atualmente chamamos de Brasil. Os bororós, os chavantes, os caipós e os tapuias são alguns desses grupos. Pode-se citar também
os Guaicurus, que conseguiram resistir bravamente ao processo de dominação europeu. Esses índios eram descritos como grandes guerreiros que impunham seu poder a outros povos, forçando-os a fornecer alimentos e servos. Então, olha só, nós vimos que além dos tupis, a gente tem os bororós, os chavantes, os caipós, os tapuias e também os guaicurus, tá? Então, olha quantos grupos indígenas que a gente viu aí que os índios se subdividiram, tá? Lembrando que alguns desses nomes aí, chavantes, guaicurus, são nomes de ruas aqui em Belo Horizonte, tá? Então, olha para vocês verem, alguns desses grupos exerciam seu poder com seus guerreiros, fazendo com que os outros índios servissem alimentos para eles e até mesmo servissem de escravos para os próprios índios. Olha que interessante. Então, eles tinham essa cultura entre eles de se mostrar quem era o mais forte e, com isso, escravizar os grupos mais fracos. Olha que interessante. Pode grifar esse primeiro parágrafo todo aí na página 80 para mim, por favor. Que está falando dos outros grupos de índios que viveram aqui no território brasileiro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, gente. Quando Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui no Brasil, com a sua frota de navios, né? Com as caravelas, na verdade, e que ele desembarcou aqui no Brasil, ele ficou deslumbrado com tanta beleza natural que aqui tinha. O pau-brasil, por exemplo, chamou muita atenção deles, porque é uma madeira boa, uma madeira forte, que tem uma cor avermelhada, e que é uma madeira que podia se fazer vários móveis com elas, tá? Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com os índios brincando com pedrinhas de ouro. Para os índios, aquelas pedrinhas não passavam de pedras que brilhavam. Quando os portugueses viram aquilo, rapidamente cresceram o olho e falaram o seguinte: precisamos pegar essas pedras pra gente. Mas os índios, eles foram inocentes. Por quê? Eles nunca tinham visto a imagem deles refletida em lugar nenhum, a não ser na água, né? Quando eles iam a caçar, quando eles iam pescar, quando iam tomar banho. Quando os portugueses aqui chegaram, os portugueses trouxeram a prataria, né? Colheres de prata, garfos de prata, trouxeram espelhos, e os índios ficaram deslumbrados com aqueles objetos. O que os portugueses logo fizeram? Uma troca. Eles trocavam seus objetos por pedrinhas de ouro, tá? Então, os portugueses usaram da esperteza para se apropriar, primeiramente, daquelas pedras que os índios brincavam que eram pedrinhas de ouro, tá? Mais para frente também, a gente vai ver que os portugueses tentaram escravizar os índios, tá? Tentaram roubar as terras deles, tentaram fazê-los de escravos. E os portugueses trouxeram para os índios doenças, porque eles viviam aqui, território brasileiro, tudo muito natural. Não havia essas doenças que eles trouxeram lá da Europa, como, por exemplo, essa gripe que era muito forte. Os índios não estavam acostumados com isso, né? Quando o índio sentia alguma coisa, era uma leve dor de cabeça, às vezes uma dor de estômago, uma dor de barriga, uma febre passageira, que o pajé, que é o curandeiro da tribo, né? Toda a tribo tem o seu pajé. Ele ia lá, fazia um chás com as suas ervas, com as suas plantinhas medicinais, dava para o índio beber, 2, 3 dias o índio estava ótimo. Com a chegada dos portugueses, eles trouxeram doenças, e os índios, muitos morreram devido a essas doenças, tá? Então, morreram de doenças trazidas pelos portugueses, morreram porque tentaram defender a terra que eles tinham, e foi uma briga injusta, porque os portugueses já tinham armas de fogo, e os índios possuíam o quê? Apenas arco, flecha e machadinho, né? Então era uma guerra injusta para os índios.
Então, muitos morreram tentando defender a sua terra. E muitos morreram porque não aguentaram o serviço escravo. Por quê? Os portugueses obrigavam os índios a cortar a madeira para o Brasil, tá? Cortar as árvores e colocar a madeira dentro das caravelas, dos barcos, né? Das embarcações que eles vieram. Vocês sabem que nessa época todas as viagens eram feitas pelo mar. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada disso. Então, todas as viagens eram marítimas, feitas através de navios. Então, as viagens eram longas, cansativas, né? Eles ficavam aí de 4 a 6 meses no mar, viajando até chegar no seu destino. Então, muitos índios acabavam morrendo pelo serviço escravo que eles estavam sendo obrigados a fazer para os portugueses. Mas isso tudo a gente vai esmiuçar nos próximos capítulos aí pra frente, tá? E fechando aqui, como as nações indígenas não desenvolveram formas de escrita, boa parte das informações que temos sobre esses povos foram produzidas por europeus, o que dificulta um entendimento profundo sobre esses grupos que habitaram as nossas terras. Ou seja, tudo que a gente sabe de como que era o costume de vida desses grupos indígenas foi os europeus que contaram pra gente, foram os portugueses, porque eles não deixaram nenhum relato escrito, tá? Nada escrito. Então, tudo que a gente sabe é o que os portugueses contaram. Então, nós vamos grifar também este último parágrafo aí, da página 80. E aí tem uma imagem. No momento da chegada dos portugueses ao território brasileiro, o registro fotográfico ainda não havia sido inventado. Já na atualidade, é possível conhecer mais das tradições indígenas por meio das fotografias. Nessa imagem, por exemplo, indígenas Xiquirim do Catetê participam de uma comemoração. Então hoje, vocês vão ver essa imagem lá, tá? Então hoje é possível a gente estudar os costumes, tradições e o modo de vida dos índios graças ao avanço da tecnologia, graças aos estudos que foram feitos ao longo desses anos, com realmente o conhecimento a fundo desse modo de vida desse povo. Mas antigamente não tinha nada disso. Então tudo que a gente sabia era o que os portugueses falavam, tá? Hoje, infelizmente, a gente sabe que a gente está vivendo aí com o Covid-19 e que já chegou nas tribos indígenas. Inclusive já matou muitos índios também, tá? Bom, meus queridos, a gente então abriu o capítulo 4, ou melhor, minto, nós estamos terminando o capítulo 3, estamos falando aqui sobre os indígenas na época da chegada dos portugueses. Dei algumas dicas para vocês do que vamos encontrar para frente, tá? Bom, o que vocês vão fazer para mim agora de ir para casa? Vocês vão fazer para mim a página 82, 83, 84 e 85, tá bom? Façam a atividade, nas próximas lives eu vou estar corrigindo esses exercícios, tá? Um beijo e até a próxima.